Boa noite, todo mundo. Então, obrigado, Michele, por organizar isso. A gente se encontrou faz muitos anos, né, Michele? Eu me lembrava aqui em Bento. Eu vinha para Bento, às vezes, dar aula de flamenco, faz bastante tempo. E durante um tempo, né, eu vim. E agora eu vou vir dar uma coisa um pouco diferente. Então eu vou dizer para vocês assim um pouquinho da minha história, só para matar a curiosidade, talvez. E daí a gente começa a falar. Hoje eu vou pegar como tópico, vou falar assim um pouco de tudo, mas eu vou ter como perspectiva mais principal a felicidade. Então esse vai ser a minha rota assim da minha palestra, tá bom? Então eu sou daqui de Caxias, daqui da região de Caxias. E eu era dançarino de flamenco. Então a minha mãe dança flamenco e eu segui assim os passos dela, né? Ela veio lá do tablado de Porto Alegre e daí ela começou a escola dela em Caxias e aos poucos eu me envolvi assim. Daí eu me envolvi bastante. Acabei virando assim profissional e fui para a Espanha, fui morar lá, fui fazer minha carreira lá, eu fiz 7 anos lá e eu tive assim bastante sucesso, eu tava indo bem assim, né? E o que eu sentia assim, né, por mais que estava indo tudo bem, eu sentia falta de alguma coisa assim, um pouco mais profunda, uma felicidade assim que como é que eu posso dizer, que me preenchesse mais. Uma coisa assim com mais significado, talvez. E eu fui buscar meditação. E eu fui para a Índia e tive bastante sorte, eu acho, e eu aprendi com um professor que era tcheco, se chama Thomas Damadip, uma pessoa muito culta, fala 11 idiomas, professor de universidade na Ásia, professor de universidade no Oeste também, uma pessoa assim incrível, foi um bom exemplo assim no início e uma pessoa assim muito tranquila, muito forte, e eu aprendi com ele assim a estrutura um pouco do budismo, especialmente assim mais conectado à meditação. Isso foi assim um retiro na Índia curto, uns 8 dias, acho que foi 8 ou 9 dias. E daí, seguindo assim a recomendação dele, eu fui para Myanmar, que é um país que a gente, acho que só recentemente a gente ouviu falar, né? Myanmar. Se chamava Burma, não faz muito tempo. Então, esse país um pouquinho ao leste da Índia, assim, um pouquinho ao leste da Índia. E é um país assim meio fechado, é um pouco assim como se fosse uma Coreia do Norte, acho. Não tanto, mas um pouco assim fechado. Mas isso meio que protegeu o budismo, assim. E é o budismo que tem naqueles países lá do sul da Ásia, é um budismo Theravada, um budismo assim mais tradicional, digamos. Então ele ficou assim protegido naquela situação. Também no Sri Lanka, que é uma ilha, ficou assim meio protegido, assim, essa prática, essa filosofia e tudo isso. E eu fui para ficar 2, 3 meses e fiquei 7 anos no Myanmar. Então eu estava lá, morando num centro de meditação, e claro, no início como leigo, né, não era monge, e aos poucos fazendo perguntas, meditando e tudo. Eu fui assim, entendendo mais a filosofia, aceitando, e tudo fazia bastante sentido, boas respostas e tal. E aos poucos eu decidi então me ordenar, e meus valores mudaram. E chegou um momento que eu achei que eu não poderia voltar a viver da mesma maneira que antes, com a percepção das coisas completamente diferente. Então não teria sentido voltar, não quer dizer que eu não gostasse do que eu fazia antes, nada disso, mas foi assim uma mudança drástica de valores. Então eu comecei a me dedicar ainda mais e me ordenei como monge, e eu fiquei agora 8 anos e meio como monge. Então faz 2 anos e meio, eu fui para o Sri Lanka, deixei o Myanmar, porque no Myanmar eu não tinha oportunidade muito de estudar. Se eu quisesse estudar no Myanmar, eu teria que aprender o idioma deles, para depois
aprender o outro idioma, que é o idioma do budismo, que é o Pali. Então, os textos budistas tradicionais estão em Pali. Esse é o idioma, assim, digamos, básico dos textos budistas. Então, teve uma oportunidade de aprender inglês e eu fui para o Sri Lanka e meus professores ensinam em inglês, então foi um pouquinho mais fácil. E bastante bom, eu me dedico mais a filosofia budista, essa é a parte, acho que eu mais me identifico, e eu inclusive ensino um pouco lá no Sri Lanka, para os outros alunos assim mais fracos, eu que dou uma ajuda para eles nesse sentido, na filosofia budista, que é muito, muito interessante, especialmente a análise de consciência, tipos de consciência, fenômenos mentais em geral. Então, incentivo vocês que têm algum interesse assim, na área de psicologia ou em geral, assim, se vocês têm interesse em como funciona a mente, é um ensinamento, uma análise assim que clarifica bastante como funciona a mente e quais são assim os padrões que seguem assim, os processos mentais. Né? Okay. Então, vindo à felicidade, às vezes me faltam as palavras porque eu não estou acostumado a ensinar em português, tá? Então, às vezes eu não sei, me vem em inglês ou em espanhol. Vocês me ajudam um pouquinho. Então, felicidade, né? Acho que é o que move a todo mundo. É uma busca pela felicidade. Todo mundo busca felicidade. Mas, e na verdade a gente deveria buscar a felicidade. É uma coisa que a gente deve buscar. Inclusive, a mente não se acalma se a gente não tem suficiente felicidade na mente. É um fator essencial para a mente se acalmar. E é um fator essencial para a atenção. Então, se vocês querem, inclusive, isso a gente pode ver de uma maneira mais ordinária, que em nossas atividades que a gente gosta, a gente consegue fazer durante muito mais tempo e que a mente não se cansa. Então, isso está muito conectado à felicidade. A felicidade refresca a mente. Isso te mantém naquela atividade e mantém a atenção durante um tempo assim muito maior. Porque sem felicidade parece que tu se cansa e tu não consegue seguir naquela atividade suficiente. Então, realmente a felicidade é muito importante. Então hoje a gente vai analisar um pouco mais o que é a felicidade e tipos de felicidade. E o primeiro é que tem dois tipos principais de felicidade. Um é a felicidade que é akusala e outra que é a felicidade que é kusala. Essas são palavras em pali. Akusala é a felicidade que é, digamos, um pouco daninha. A felicidade em qualquer situação, seja akusala ou kusala, se sente bem. É um estado mental prazeroso. Tá? Mas tem esse estado mental prazeroso que se sente bem, que é akusala. O que é o akusala? Akusala são estados mentais que quebram um pouco a tranquilidade mental. Eles não trazem a tranquilidade, mas eles quebram a tranquilidade mental. São uma das características desses estados akusala, estados mentais ruins. Tá bom? Eles quebram a tranquilidade mental. Também, se eles são fortes, especialmente quando eles são mais intensos, eles oprimem o corpo. Inclusive, o nosso corpo é um pouco afetado assim por esses estados mentais. Pensem numa situação em que a gente sente, por exemplo, medo ou uma raiva forte, isso afeta o nosso corpo, inclusive. Né? Pode se sentir cansado, pode ter inclusive alguma doença, se for algum estado mental crônico, por exemplo. Né? Então tem, inclusive, oprime de certa maneira o corpo. Essa é outra característica desses estados mentais ruins. Terceira característica é que eles produzem resultados ruins no futuro. Aqui eu já entro um passo no que é já uma crença budista, que é na crença de que as nossas ações produzem resultados no futuro. Futuro aqui se inclui futuro nessa vida e futuro em futuras vidas. Mas depois a gente pode falar um pouco mais. Então, isso já é uma característica que já inclui um pouco de
já entra na filosofia budista, tá? Uma coisa que a gente não consegue ver claramente, né? Essa coisa de quebrar a tranquilidade mental e de que oprimir o corpo, tudo é uma coisa presente que a gente consegue ver, a gente consegue vivenciar isso, né? Mas essa característica, que na verdade é a mais importante, é mais difícil de ver, que é esses estados mentais ruins, eles levam a resultados também ruins. Okay? E esses estados ruins, eles têm 3 raízes. Se a gente tivesse assim que classificar eles em 3, uma classificação mais básica, a gente pode dividir eles em 3 raízes, que são 3 estados mentais dos mais fortes dentre esses estados mentais ruins. Primeiro são estados de apego. Okay? Isso inclui assim, apegos mais sutil até o desejo mais forte. Ok? Então, esses são estados de apego. Inclui também algumas coisas assim, conectadas ao apego, que é, por exemplo, às vezes a gente tem apego a ideias erradas, por exemplo. Ou a gente tem orgulho, por exemplo. É outra coisa assim, conectada ao apego. Então, esses estados de apego são estados que quebram a nossa tranquilidade mental, que oprimem o corpo e que produzem resultados ruins. E, às vezes, eles estão conectados à felicidade. Então, tem certa felicidade que às vezes ocorre, que às vezes associa, a gente diz, esse estado de apego. Às vezes a gente tem apego sem felicidade, tem esse tipo de consciência, e às vezes tem apego que acompanha a felicidade. É um estado mental prazeroso, esse apego. Entendeu? E o orgulho, por exemplo, conhecendo uma pessoa orgulhosa, tem uma certa felicidade acompanhando aquilo do orgulho. Entendeu? Então, essa é uma felicidade que se sente bem, às vezes é fácil de conseguir, mas ela está associada a esse apego, e esse apego meio que te deixa um pouco vazio. Porque quando a gente deseja as coisas, ao mesmo tempo a gente se sente um pouco vazio. Então, é uma felicidade vazia, a gente poderia dizer. Tá bom? E essa felicidade traz resultados ruins no futuro. Então, não qualquer felicidade é uma felicidade boa. Todas são prazerosas, se sentem bem nesse sentido, mas elas não trazem realmente felicidade. Então, aqui o que a gente está buscando é uma felicidade mais verdadeira, uma coisa mais profunda, uma coisa que nos preencha mais. Né? Okay. Então, a felicidade do apego se chama akusala. Estados mentais akusala. Eram 3 raízes, né? Então, a primeira era o apego, o segundo era a aversão, que é quase o oposto do apego, né? O apego se segura alguma coisa, né? De uma maneira assim daninha, se segurando alguma coisa. A aversão faz o oposto também. Com a aversão ela quer puxar aquela coisa para longe. E se é muito forte, tu quer destruir aquela coisa. Entendeu? Então a aversão inclui estados de irritação, raiva, ou inclusive medo, ou inclusive o ódio, ou desejo por matar e tal. Então, esses são estados de aversão. Também inclui inveja, outras coisas assim, remorso. Remorso se diz culpa. Então, esses estados de aversão, tá bom? Também são estados akusala. Eles não têm a felicidade, então não está tão conectada ao meu tópico, mas eu vou dar essas 3 raízes para você. Então, a primeira é o apego, que podia ter com a felicidade. A segunda é a aversão. A aversão nunca é prazerosa, isso é claro. Sempre tem um sentimento negativo. Não é prazeroso a aversão, nunca. E o terceiro é a delusão, que é uma ignorância. Assim. Uma ignorância aqui não é saber fatos, por exemplo, históricos, não é nem saber escrever, ler e contar, entendeu? É uma ignorância sobre fenômenos mentais e físicos e as características que eles têm de verdade. É uma ignorância, assim, talvez a gente diria mais espiritual, talvez, mas eu acho essa palavra um pouco, não gosto muito de usar essa palavra espiritual, mas tudo bem, uma ignorância um pouco espiritual, tá bom? Então essas são as 3 raízes dos estados mentais ruins: o apego, a aversão e essa ignorância. Ok? Daí tem eu falei akusala, né? Akusala. A é não.
o negativo. Akusala. Então, se a gente remove o A, a gente tem kusala. São os estados mentais bons. Estados mentais que têm as características opostas. O akusala, ele quebra a tranquilidade mental. O kusala, ele faz com que aquela tranquilidade mental fique mais intensa. Então, uma felicidade que está conectada a esses estados kusala traz mais tranquilidade, não quebra a tranquilidade mental. Olha lá, essa é a primeira característica, que ela tranquiliza a mente. Outra é que ela dá um suporte para o corpo. Quando a gente está com esse tipo de felicidade, o corpo fica como se fosse mais leve, mais energético com mais energia. Então dá esse, inclusive, um pouco mais saudável, inclusive. Então, essa é outra característica. E a terceira é que produz resultados bons no futuro. Então, essa felicidade se sente bem no presente e também tem o potencial de produzir bons resultados no futuro. Então, traz mais felicidade no futuro. Ok? E esses estados kusala, estados bons, eles ocorrem em ações. Agora vamos discutir quando que eles ocorrem, por exemplo. Então, algumas ações que estados ruins de felicidade ocorrem, por exemplo. Às vezes, por causa de apego, a gente rouba. E pode ter uma felicidade conectada com aquele ato de roubar. Então, isso é uma felicidade ruim, acusa. Ou no ato de má conduta sexual, por exemplo. Também tem certo prazer, certa felicidade. Isso também está conectado ao apego e produz resultados ruins. Então, é outra felicidade acússola. Outra é, por exemplo, quando a gente tem orgulho. O orgulho também é uma felicidade acússola. Ou quando a gente deseja a propriedade dos outros. Às vezes quando a gente tem esse desejo, também tem às vezes um pensamento prazeroso também. Ok? E daí, esses são assim das mais sérias, das ações mais sérias. E daí tem mais e mais sutis. Mais e mais sutis. Essas seriam as primeiras que a gente deveria realmente tentar evitar. E daí das ações boas, eu vou dar para vocês uma lista de 10. Vocês podem usar 10 maneiras de conseguir desenvolver essa felicidade boa, kusala, que traz bons resultados, que tranquiliza a mente. Então, a primeira é fazer caridade. Essa é a primeira maneira de conseguir essa felicidade kusala. Dar. Se vocês pensam na ação de dar, como seria a mente da ação de dar? O mais importante é sempre a mente. Qual é a mente por trás dessa ação de dar? É uma mente de desapego. Né? Então, o desapego é um estado completamente oposto ao apego, que é o akusala. Então, o que tu está desenvolvendo é exatamente o oposto. E esse oposto também tem esse estado de felicidade. Às vezes a gente dá alguma coisa sem felicidade. Isso dá para fazer uma doação com uma mente neutra. Também existe. Mas aqui eu estou enfocando na felicidade. Então, tu pode fazer essa doação. Normalmente, se a gente faz a doação e dá tudo certo, a gente tem felicidade. É bastante natural. Né? Então, essa é a primeira maneira de fazer mérito. De desenvolver essa felicidade meritosa, felicidade boa, felicidade que traz bons resultados no futuro. É fazer caridade. Então, aqui inclui dar, inclusive compartilhar. E tem muitos fatores, se vocês querem praticar um pouco de caridade, de doações e de esse tipo de prática, é que vocês deveriam pensar em 3 fatores principais. O primeiro é o estado mental de vocês. Quando vocês doam alguma coisa, mesmo que seja algo pequeno, não pense, isso é muito pequeno. Não. Quebra um pouco aquela mente de dar. Entendeu? Vocês devem estar satisfeitos com a ação. Satisfeitos com o presente, satisfeitos com o recipiente. São os fatores principais. Então, a mente de vocês, feliz, contente, com esse desapego. E aqui seria importante ter o entendimento de que essa ação produz um resultado bom. Se vocês têm essa convicção, faz com que a mente seja muito mais forte. O segundo é o objeto em si que vocês dão. Okay?
Tem dois tipos de doação. Aqui, quando a gente fala do objeto, tem dois tipos principais. Primeiro são coisas materiais. Comida, remédio, roupa, casa, etc. E o outro são ensinamentos. Por exemplo, o que é bom, o que é ruim, o que a gente deve evitar, o que a gente não deve evitar, como tranquilizar a mente, como concentrar a mente, como desenvolver concentração, sabedoria, etc. Esse tipo de ensinamentos, quando a gente compartilha, também é um tipo de doação. Tá bom? Então agora eu estou fazendo uma doação para vocês. Então temos essa maneira, essa fonte de felicidade. Uma fonte de felicidade boa, que traz bons resultados. Ok? Doações. O segundo é seguir preceitos. Preceitos morais. Preceitos morais é uma determinação que vocês fazem de evitar uma ação ruim, normalmente. E os preceitos mais básicos que vocês precisam, inclusive, se vocês querem meditar, vocês têm que seguir esses 5 preceitos. E eu incentivo a vocês a seguirem o máximo que vocês puderem, esses 5. Também tem mais preceitos. Os 5 básicos é se abster de matar, em geral. Todos os seres vivos. Por quê? Porque a ação de matar não tem como ser feita sem essa mente de aversão à kusala. Tu não tem como matar sem essa aversão. É uma coisa necessariamente conectada à aversão. Ok? E produz resultados ruins no futuro, quebra a tua tranquilidade mental. Se tu está tentando meditar, desenvolver meditação, não vai funcionar. Tu vai sentar e não vai funcionar. Tu não vai se acalmar. Tá bom? Então, se abster de matar. São um dos primeiros preceitos ou coisas que vocês deveriam tentar evitar. Okay? Segundo é roubar. Inclui também destruir a propriedade alheia. Terceiro é a má conduta sexual também. Quarto é mentir. Esse é bastante comum. Mentir. E o quinto é o intoxicante. Porque o intoxicante faz com que a mente fique acúsala. E faz com que a gente pense coisas que a gente não pensaria normalmente. Faz com que a gente fale coisas que a gente não faria normalmente, etc. Então, o intoxicante, começando pelo álcool e outras coisas, né, hoje em dia, te trazem para a acúsala e te levam a outras ações ruins. Então, é uma base para negligência, a gente diz. Uma base para negligência. Ok? Então, se abster desses 5 é bastante importante. Vocês deveriam tentar o máximo que vocês podem. Ok? E isso traz certa felicidade. É mais sutil, mas traz certa felicidade. O importante é que traz como se fosse uma tranquilidade e uma ausência de culpa. Isso é uma palavra. Uma ausência de culpa. A pessoa que segue esse tipo de abstência, né, esse tipo de preceito, ela se sente mais tranquila, assim, porque ela não fez nada assim errado. Entendeu? Especialmente a longo prazo, a gente olha as pessoas, por exemplo, mais velhas, elas têm culpa, sentimento de culpa de coisas que elas fizeram no passado, por exemplo. É muito comum, assim, no fim da vida. Né? Quando a gente fica olhando para trás as coisas que aconteceram. Então, a pessoa que segue preceitos, ela tem a mente mais leve, digamos. A consciência mais leve, né? A gente diria. Então, esse é um tipo de coisa que serve como uma felicidade, uma tranquilidade no presente. E ela serve, como eu digo, que é uma base para a meditação, ela serve como uma base essencial para poder desenvolver os tipos de felicidade que eu vou dizer mais tarde na palestra. Tá? São mais conectados à meditação, mais intensas, felicidade mais profunda. Tá bom? Ok. Então, caridade e seguir preceitos. Terceiro é a meditação. Ok, meditação são 2 tipos de meditação básicos. O primeiro é para poder acalmar a mente, digamos. Normalmente é o primeiro tipo de meditação que a gente faz, que a gente deveria fazer. Primeiro a gente tem que acalmar a mente. Tirar os estados mentais ruins mais evidentes. Ok? Então, para isso a gente usa um tipo de meditação, se chama samatha. E a gente usa conceitos como objeto de meditação. E o que a gente faz é assim, quando vocês querem tranquilizar a mente, porque mesmo que vocês sigam preceitos e vivam uma vida muito virtuosa e tal, a mente ainda não para. Entendeu?
Vocês vão ter muito mais tranquilidade, coisa assim, mas a mente assim como que ainda não para. Porque os preceitos e essas ações, assim, como fazer doações e tal, elas, digamos, se a gente usar a palavra purificar, elas purificam as nossas ações corporais e verbais. Seguindo preceitos, a gente se abstém de mentir, por exemplo. É como se fosse uma purificação verbal, entende nesse sentido? Se a gente se abstém de matar, é uma purificação corporal, entendeu? Na verdade, o que a gente está purificando é a mente. A gente está pondo limites aos estados mentais ruins, né? Isso é o que está acontecendo. Ok. E o outro tipo de meditação, então, o primeiro é para concentrar a mente, para acalmar a mente, e o segundo é para desenvolver quando a mente já está calma, já está tranquila, já está forte, já está contente, já tem bastante felicidade, e os estados mentais ruins já foram retirados. Daí a gente usa essa mente forte para desenvolver, então, entendimento. Esse é o próximo passo. Então, concentração e depois entendimento, certa sabedoria. Então tem um tipo de meditação mais complicada, se chama Vipassana. Isso, basicamente, é tu usar o poder da tua mente já concentrada para analisar realidades, fenômenos mentais, fenômenos físicos e ver eles nas suas características assim verdadeiras. Okay? Isso leva a certo entendimento, porque a gente tem realidades, a gente vive nessas realidades que compõem nós e o mundo, mas a gente tem certa ignorância. Por isso que o apego surge, por isso que a aversão surge. Então, quando a gente consegue entender essas realidades, esses fenômenos melhor, com esse tipo de meditação, daí o entendimento remove a delusão, a ignorância. E a ignorância serve como base para o apego. A ignorância serve como base para a aversão. Então a gente está ao mesmo tempo removendo o apego, removendo a aversão, removendo esses estados acussos. Ok? Então essa é outra maneira de conseguir felicidade. E essa meditação surge muita felicidade nesse tipo de meditação. Então agora eu vou brevemente dizer as outras maneiras de fazer mérito e eu vou voltar para a meditação. Ok? Então a gente conversou da caridade, seguir preceitos, outra fonte. Terceiro era a meditação. Quarto ações assim de respeito. Então, respeitar. Por exemplo, na Ásia a gente paga respeito assim, com a cabeça no chão. Assim, né? Paga respeito. Por exemplo, se eu vejo um monge mais velho, eu pago respeito. Entendeu? Ou fazer anjali, assim, por exemplo, é um sinal de respeito. Tem várias maneiras de mostrar respeito. Respeito, o mais importante é na mente. Quando o respeito é forte o suficiente na mente, se torna uma ação verbal, se torna uma ação corporal. Então, essas ações têm certo mérito, produzem bons resultados e trazem também felicidade. Então, respeitar, pagar respeito. De outra maneira. O outro é fazer serviço. Por exemplo, ajudar. Não necessariamente dar coisas, mas fazer serviço, ajudar, limpar. Tem gente, por exemplo, na Ásia, que eles vêm e eles ajudam os monges a limpar o monastério, por exemplo, esse tipo de serviço, ajudar, etc. De várias maneiras, né? Então, serviço, outra maneira de fazer mérito e também traz felicidade. O outro é compartilhar o mérito. Então, depois que a gente faz boas ações, a gente compartilha isso com os demais. Aqui é importante entender, isso é um tópico assim meio profundo, mas quando a ação que eu faço, eu não posso dar para vocês. Eu não posso fazer uma ação e dar o mérito para vocês, ou dar essa ação para vocês, entendeu? Eu fiz essa ação, a volição, a mente correu para mim. Então eu que fiz essa ação, não tem como dar isso para vocês. Mas quando tu tem essa intenção de compartilhar esse mérito, é outra mente boa que ocorre para mim. Então, eu estou fazendo de novo mais mérito quando tu compartilha mérito. E a pessoa que escuta isso, por exemplo, eu compartilho mérito com vocês se alegram com o que eu fiz. Então, a mente de vocês também se alegra e faz mérito. Essa é outra maneira de fazer mérito. Então, compartilhar mérito e se regozijar no mérito alheio.
Essas são outras vias. Outra é ensinar Dhamma. Ensinar essas verdades que eu já disse. Ensinar o que é bom, o que é ruim, como acalmar a mente, o que a gente deveria evitar, o que a gente deveria fazer. Esses ensinamentos corretos. Não qualquer coisa, ensinamentos corretos. Outra maneira de fazer mérito, de conseguir felicidade. O outro é aprender. Então, agora mesmo, vocês escutando isso, seguindo o que eu estou falando, entendendo coisas, vocês também estão fazendo mérito, de certa maneira. Surge na mente esses estados mentais de entendimento. É um estado meritoso. Ok? E o último é corrigir as nossas ideias. Então, todos nós temos ideias sobre o mundo, nossa filosofia pessoal, de certa maneira. E algumas delas estão de acordo com a realidade, outras delas não estão de acordo com a realidade. Então, quando a gente corrige essas ideias que nós temos, isso também é uma maneira de fazer mérito. Esse entendimento que surge leva a mais ações. Por exemplo, se eu digo para vocês que boas ações assim meritosas, produzem resultados no futuro, e vocês acreditam nisso, no momento que vocês entendem isso, é um mérito. E esse mérito leva a vocês a fazer méritos no futuro, a fazer ações boas, a fazer caridade, a meditar, etc, etc. Então ele serve como um catalisador de boas ações. Então, ter crenças boas é importante. E, de acordo com a perspectiva budista, a mais importante e básica é acreditar de que boas ações levam a bons resultados no futuro e que ações ruins, a kusala, levam a resultados ruins no futuro. Então, essa é uma crença, digamos, da nossa perspectiva, a mais básica. E necessária para que vocês realmente desenvolvam mentes bastante fortes. Assim. Por quê? Porque se a pessoa não acredita que existe um resultado dessas ações, não tem por que desenvolver boas ações. Então, às vezes, ainda faz algumas boas ações, mas é meio fraca. Não tem uma boa razão, um bom entendimento levando aquelas ações. Então, é uma condição para que a pessoa tenha uma mente bem desenvolvida, digamos. É tu acreditar que essas ações produzem bons resultados. Okay. Então essas foram 10, né? Contaram? Acho que eu não esqueci nenhuma. Né? Caridade, seguir preceitos, meditação, pagar respeito, fazer serviço, compartilhar mérito, se regozijar no mérito alheio, ensinar Dhamma, aprender Dhamma, corrigir as crenças. Okay. Então agora vamos voltar à meditação. Essas 10 trazem uma felicidade, ok? Mas essa felicidade é um pouco menos intensa do que a felicidade que tu pode atingir com a meditação. A meditação traz umas felicidades mais profundas, ok? Então vamos discutir um pouquinho agora sobre a meditação, principalmente como desenvolver concentração, como acalmar a mente. Então a nossa mente está sempre prestando atenção a alguma coisa. Ela sempre vai para isso ou para aquilo. É natural, entende? Não tem como ter a mente sem um objeto de atenção. É impossível. Então, como que se acalma a mente? Não é que tu tenta pensar em nada. Tu não vai conseguir não pensar em nada. Ok? O que tu faz é tu põe a mente numa coisa. E tu mantém a mente naquela coisa ancorada por tempo suficiente. E daí ela vai se fortalecendo, vai se acalmando e ela fica naquele objeto bom. Ok? E esse objeto bom não é qualquer coisa. Então nós temos 40 objetos, 40 opções que vocês podem testar. Então eu incentivo vocês estão curiosos um pouco pela meditação, tentar estabelecer assim um hábito, nem que seja assim de alguns minutos ao dia, e aos poucos vocês podem aprender diferentes tipos de meditação. Ok? E daí cada tipo de meditação, ele tem assim um efeito um pouco diferente na mente. Alguns ajudam um aspecto bom, outros ajudam outro aspecto bom. Mas são todos aspectos bons. Tá bom? Então desses 40 objetos de meditação, tem vários. Tem cores que tu pode usar. Tem o branco, o amarelo, o vermelho, o azul, são as cores. Pode usar os elementos básicos, como fogo, por exemplo.
conceito de fogo tu pode usar para acalmar a mente. Ou tu pode usar a respiração, por exemplo, é um muito comum que vocês vão aprender. Acho que é talvez o objeto de meditação mais comum. Se vocês buscarem meditação, provavelmente vocês vão achar alguma coisa sobre a respiração. Então, por exemplo, observar a respiração natural, como ela ocorre, sem modificar ela, é outra maneira de desenvolver concentração. E tem outras várias, ok? E durante esse processo, eu tomei café. É o café. Durante esse processo, é um processo assim meio um pouco longo, às vezes é um pouco longo, depende da pessoa, mas normalmente é um processo assim meio longo. E é um processo assim de acalmar a mente mais e mais e mais. Ok? Se vocês começarem a meditar, vocês vão ver que vocês começam assim normal e parece que depois de uns 5, 10 minutos vocês estão um pouquinho mais tranquilos. Né? Imagina se vocês seguem fazendo isso. No outro dia, no dia seguinte, aos poucos a mente vai se acalmando mais e mais e mais. E daí, nesse processo, às vezes vocês têm dificuldade, não é um processo fácil, acalmar a mente. Porque acalmar a mente requer mudar um pouco a perspectiva que nós temos às vezes das coisas. Tu não tem como desenvolver concentração, como desenvolver tranquilidade profunda, sem mudar um pouco a maneira que tu pensa. Esse é um dos objetivos, entendeu? A gente tem estados mentais assim de ruins por causa da maneira que a gente pensa, né? Então essa prática de concentração, que também é uma prática de desenvolvimento de tranquilidade, que também é uma prática de desenvolvimento de felicidade, também te ajuda a mudar a perspectiva, te ajuda a mudar um pouco a maneira que tu pensa, ok? E isso às vezes é um pouco difícil. Então vocês têm que tomar essa prática como se fosse um treinamento, assim. Vocês estão tentando domar a mente, como se fosse domar um animal assim selvagem, ok? Então, quer domar um animal selvagem, o que a gente faz? Primeiro a gente põe ele numa área assim fechada. Ele vai se acostumar naquela área fechada. Isso é como se a gente seguir preceitos. Eu não vou fazer isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. São coisas ruins. É como botar um animal selvagem numa área fechada. Ele vai ficar um pouco assim agitado, mas ele vai se acostumar com aquilo. Tá bom? Então a tua mente vai se acostumar com aquelas limitações. Daí aos poucos tu vai acalmar a mente. Agora, em vez da mente ir para muitos objetos, pensar em várias coisas, não, eu quero que tu fique nesse objeto. Daí a mente vai se sentir um pouco assim, inclusive a gente compara como se fosse um peixe fora da água. Tira o peixe fora da água e vai tentar voltar para a água, né? Então tu põe a mente num objeto de meditação, ela quer ir para outra coisa. Tá bom? Isso é normal, essa é a natureza da mente quando ela não está treinada. E o que tira a mente do objeto é a falta dessas qualidades fortes de concentração, tranquilidade, entendimento, etc. E felicidade, etc. Ok? Então, vocês têm que aprender esse objeto. Tem vários objetos. Hoje eu vou dar um para vocês. E daí, quando vocês colocam, vocês deixam a mente nesse objeto, como se fosse ancorar um barco num pier. Pier, como é que diz? Vocês deixam a mente nesse objeto e daí vocês vão começar a entrar num processo. Um processo que pode ser um pouco longo. Processo de concentração. Okay? O fator mais importante nesse processo é concentração. No início é mindfulness. Está desenvolvendo uma atenção correta ao objeto. E daí tua mente se vai e quando tu traz ela de volta, um pouquinho mais forte o teu mindfulness, essa atenção, uma atenção correta, uma atenção de uma perspectiva correta, fica um pouquinho mais forte. E tu segue fazendo isso, segue trazendo a tua mente de novo para aquele objeto de meditação e em algum momento tu vai poder ficar lá. Vai ficar. Tu põe lá e meio que fica. Ok? Quando a mente é forte o suficiente. Isso é mindfulness. Mindfulness é como se fosse uma atenção. É um aspecto da mente
mas ele apenas ocorre em mentes boas. Não tem como ter mindfulness em mentes ruins, em estados mentais ruins. Okay? Então aqui tu está desenvolvendo uma certa, essa atenção, que é uma atenção especial, a gente pode chamar em inglês de mindfulness. Em Pali, no idioma do ensinamento do Buda, se chama Sati. S-A-T-I, Sati. Então essa é a primeira qualidade assim, que vocês desenvolvem no início da meditação. Daí, seguem desenvolvendo. Quando tu consegue ficar nesse objeto por tempo suficiente, tu começa a, como se fosse entrar nesse objeto. Tu começa a ter uma mais profundeza. Uma coisa assim, como se tu estivesse chegando mais perto desse objeto. Isso é a concentração que faz. Daí aqui a concentração começa a desenvolver. E daí, quando tu está fazendo esse processo de concentração, felicidade tem um papel importante. E tem 5 estágios de felicidade que ocorrem durante esse processo. E eles são como se fossem marcas, assim, de o quanto tu já desenvolveu nesse caminho. Porque nesse caminho, assim, de meditação, de concentração, às vezes tu se sente um pouco assim, um pouco perdido, tu não sabe o quanto tu já desenvolveu. Pode ser um pouco assim, desorienting, te perde a orientação, assim, entendeu? Tu sente assim, tu não sabe o quanto tu já desenvolveu, um pouco assim. É normal. Então esses 5 estágios de felicidade, eles te mostram um pouquinho o quanto tu já desenvolveu, ok? Então, o quanto mais a gente consegue acalmar os estados ruins, mais esses estados de felicidade naturalmente surgem na mente. E esses são estados de felicidade não como normais, assim, quando a gente tem, sempre por uma razão clara, não? Eles surgem na mente quase como sem razão. É uma felicidade quase sem motivo. Sem motivo. Claro que o motivo é a tua meditação, tá bom? Não é que não tem motivo. Mas é uma felicidade que as pessoas normalmente diriam que é uma felicidade assim, nossa, eu nem sei por que eu tô feliz. Entendeu? Ok. Então, a primeira felicidade desses 5 estágios de felicidade é assim. Ela é momentânea. Uma felicidade assim que dura um momento curto. Durante a tua meditação, ela surge de repente na tua mente e até te dá como se fosse goosebumps. Como é que a gente diz em português? Goosebumps? Arrepios. Assim. Te dá um arrepio assim. Talvez inclusive em outras ações, fora da meditação, a gente às vezes tem isso. Quando vocês, em algum momento que vocês tiveram muita felicidade, dá um arrepio, né? Então isso pode surgir na meditação. Ok? Esse é o primeiro estágio. Daí, vocês seguem meditando, ok? Daí aquela felicidade vai desaparecer. Vai acalmar. Daí vocês vão de novo seguir meditando e vai ter de novo dificuldades. Tentando acalmar, domar a mente. Daí, depois de um tempo, o segundo nível de felicidade surge. E ele é comparado a um raio. Ele, de repente, é como se fosse um raio assim. É um momento de felicidade que surge e é bem intenso. E daí, durante a tua meditação, tu vai ter esses momentos assim de grande felicidade. Do nada. Tá bom? É o segundo tipo de felicidade. Um pouco mais intenso do que o primeiro. Daí o terceiro é uma felicidade... O terceiro é uma felicidade que ela faz assim, ela vem como se fossem ondas chegando na praia. Então o que as ondas fazem? Elas chegam e batem na praia e daí voltam, né? Então essa felicidade, ela, durante a tua meditação, ela te preenche todo o corpo, depois ela dura mais tempo do que o raio, e depois de alguns segundos ela vai embora. E daí ela vem de novo. Então ela tem essa ondulação, como se fosse ondas batendo assim na praia. Ok? Então, daí durante a tua meditação tu vai ter esses estados assim de intensa felicidade que vocês talvez nunca tiveram em outra ocasião na vida. Ok?
Daí você segue meditando e essa felicidade vai desaparecer, é normal. Daí vocês vão ter de novo dificuldade. Seguem tentando domar a mente já em níveis mais profundos. Daí o quarto nível de felicidade vai surgir em algum momento. O quarto nível de felicidade, ele preenche assim todo o teu corpo e ele dura mais tempo do que o anterior. Dura mais tempo do que o anterior. E ele faz com que todo o teu corpo físico se sinta assim como se fosse super leve. Então se chama uplifting happiness em inglês. Uplifting happiness. Então faz com que ele te remove qualquer desconforto do corpo e tu consegue meditar um longo período sem desconforto com esse tipo de felicidade. Tá bem? Daí você segue meditando, segue desenvolvendo e essa felicidade vai embora de novo. E vocês de novo vão ter dificuldade, faz parte do processo. E daí vocês chegam no quinto nível, o nível final assim, de felicidade. Esse é mais sutil e ele dura um longo tempo. E ele é como se fosse mais estável. Uma felicidade mais tranquila e é mais profunda e é a mais importante. Todas as anteriores deixam a mente bastante excitada, assim. Esse tipo de felicidade é excitante. Mas essa última felicidade te acalma. E te preenche completamente, te deixa um corpo muito tranquilo, confortável e te trazem essa tranquilidade. Assim. Okay? E essa é a única dessas 5 que se torna estável depois de um tempo. Então se vocês conseguem chegar nesse nível, digamos, sempre que vocês meditarem, vocês vão ter constantemente esse estado de felicidade. Okay? Então, esse é o processo de concentração da perspectiva da felicidade. Okay? Quando vocês chegam nesse nível, daí os estados mentais ruins já foram bastante acalmados. Bastante acalmados. E daí durante o dia a dia, durante a vida de vocês vão estar, digamos, com a mente protegida contra aqueles estados. Não é que eles não aparecem somente quando tu está meditando, mas também durante o dia eles não vão aparecer facilmente. Ok? Daí, vocês começam a desenvolver realmente, quando vocês chegam nesse nível, realmente a concentração muito profunda, vocês como se fossem se unificando assim ao objeto, o objeto de vocês de concentração, e todos os, digamos, os sentidos como se fossem desligados. Fica como se fosse fechado na tua mente. Só com aquele teu objeto de meditação, toda aquela felicidade, concentração, etc. Uma mente muito forte, muito kusala, muito boa, que traz bons resultados. Ok? Mas tem mais tipos de felicidade. Então, fazendo isso, a gente consegue desenvolver estados de absorção. Absorção, para vocês que talvez vêm do yoga, tem uma palavra importante que se chama dhyanas. Dhyanas no yoga. Então, um pouco conectado a isso, no Pali nós temos jhanas. Escreve um pouquinho diferente, jhanas, dhyanas. Mas são estados de concentração assim profunda, estados de absorção. Que a tua mente está como se fosse unificada com o objeto. É um estado de unificação. Ok? E daí esses estados de unificação também tem como se desenvolver. Eles têm 4 níveis principais. O primeiro nível é... não vou dar muitos detalhes assim, mas... o primeiro nível... o que eu vou dar para vocês de detalhes? O primeiro nível... ok. O primeiro nível... ele requer, durante toda essa meditação, todo esse processo de desenvolvimento da mente, a gente está, de certa forma, aplicando a mente ao objeto. A gente está um pouco usando força para botar a mente naquele objeto. Tem certa força na mente. Ok? Então, esse primeiro estado de dhyana, de absorção que vocês podem desenvolver, ele tem essa força. E essa força que a gente usou durante todo esse período de desenvolvimento é um pouco grossa, diria, não é muito sutil.
Então, com prática, vocês podem desenvolver estados de jhanas, estados de absorção sem essa força grossa, que não é muito sutil. Daí vocês têm estados de mais tranquilidade, com mais felicidade, mas agora num sentido de mais sutileza. Okay? Porque primeiro vocês removem as qualidades ruins da mente, desenvolvem esse estado de felicidade, e daí o que vocês fazem? O próximo passo é fazer com que eles fiquem mais sutis. Mais sutis. Então tem estados mais e mais sutis de absorção. Desenvolvendo assim esses estados de concentração e felicidade. E daí chega no último dhyana e a gente descobre um novo tipo de felicidade, um novo significado para a felicidade. Okay? Até esse ponto, felicidade era um sentimento prazeroso. Okay? Nesse ponto que tu chega, já de sutileza, que tu vai refinando a mente, depois de ter purificado a mente, tu vai refinando a mente, tu chega num estado de felicidade que, na verdade, já não é mais prazeroso. Mas ele é chamado de felicidade porque ele é mais tranquilo. Então, a paz ou a tranquilidade é felicidade. É um novo significado para a felicidade. Ok? Ele não é felicidade no sentido de um sentimento prazeroso, mas é felicidade no sentido de paz. Então, paz é felicidade, sabe? Um outro nome para felicidade. Ou um outro nome para paz, ou tranquilidade. Ok? Daí o que a gente faria mais? Tem mais desenvolvimento. Então, isso foi o processo de desenvolver concentração, de purificar a mente, em vários níveis. Daí a gente teria que desenvolver o que eu disse, entendimento, conhecimento. E isso também dá para desenvolver mais felicidade nisso. E daí, com suficiente conhecimento sobre as realidades que compõem a nós mesmos e que compõem o mundo, a gente consegue remover os estados mentais ruins, a kusala, num nível muito mais profundo. E a gente consegue atingir, quando a mente está pura o suficiente, com a prática suficiente, com o entendimento suficiente, a gente consegue atingir um estado onde os estados ruins são realmente cortados, são eliminados por completo. E esse é o objetivo realmente maior da meditação. Okay? Então, é todo um processo assim, gradual, que normalmente leva tempo. Assim. Okay? Mas que vale muito a pena. Mesmo que vocês caminhem nessa direção, mesmo que vocês, independentes do quanto vocês consigam atingir, por exemplo, dependendo da dedicação de vocês, mas é um processo de não apenas concentração e entendimento, mas também desenvolve, como eu disse, a felicidade. E também muda a maneira que tu pensa. Então vai mudar o caráter de vocês. Vai mudar a personalidade de vocês, eu acho que essa é a palavra. Vai melhorar vocês como pessoa, esse processo. Só de manter a mente num objeto já vai mudar muito a maneira que vocês pensam, a maneira que vocês reagem. E vai ajudar vocês, em geral, na vida, a ter uma vida muito boa, prazerosa, porque a maioria dos sofrimentos nosso na vida está na mente. As coisas externas são importantes, têm o seu papel, mas a maioria do sofrimento é mental. Okay? Então, isso são algumas ferramentas que vocês têm para desenvolver todos esses estágios de felicidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o estágio maior de felicidade. Qual é a felicidade mais alta, mais superior, digamos, última? É difícil de entender, mas tem, vou falar assim, do nosso mundo, dos fenômenos que compõem nós mesmos e o mundo, são todos fenômenos ou físicos ou mentais, de acordo com o livro. Fenômenos mentais são 53, a consciência, a percepção, o apego, o entendimento, são 53 no total. Fenômenos físicos temos 28. E esses fenômenos compõem a nós mesmos e compõem ao nosso mundo. E todos esses fenômenos, eles ocorrem
de uma maneira interdependente, eles se ajudam. Um surge e o outro e ajuda o outro a surgir. Eles surgem assim de uma maneira muito complexa. E eles dependem um do outro de certa maneira. Então, a mente depende do corpo, o corpo depende da mente de certa maneira. E eles, inclusive, se afetam de certa maneira. E eles têm todos uma característica comum, que eles são todos impermanentes. Todos esses fenômenos são impermanentes. Então, tem um fenômeno, uma realidade que também existe, que não é impermanente, que não se desfaz e que não muda. Esse é o objetivo maior de meditação, é poder ver esse fenômeno. Esse fenômeno se chama Nibbana. Nibbana. E a palavra em sânscrito é Nirvana, que é mais comum aqui, vocês talvez já tenham escutado, né? Nirvana. O Nirvana é um fenômeno completamente diferente, é uma realidade que existe, mas não tem todas essas características comuns de todas as realidades que compõem tudo que a gente sabe no mundo. Então, nós todos já vivenciamos esses fenômenos do mundo, fenômenos impermanentes, mas a gente nunca vivenciou essa realidade permanente. E essa realidade, por ser permanente, ela é uma felicidade estável. Por essa estabilidade, ele é a felicidade. Aqui temos um novo significado de felicidade. Essa é a felicidade final, digamos. E quando a gente consegue ver ou entender essa realidade permanente, estável, a gente consegue remover por completo os estados mentais ruins. Também isso é um tipo de felicidade. E mais tipos de felicidades, tá? Ok? Eu não estou dizendo todos. Tem felicidades resultantes, felicidades funcionais, felicidades que são akusala, que a gente já discutiu, felicidades que são kusala, que a gente já discutiu. E várias classificações de felicidade, ok? Mas essa, a mais alta, é, de acordo com o budismo, essa realidade, que é uma realidade permanente, que só uma mente bem pura consegue ver. Ok? Então esse é o objetivo dessa prática. Esse é a culminação dessa prática. E daí quando a gente consegue chegar nesse ponto, a gente nunca mais cai para baixo. Porque durante esse processo a gente pode, digamos, cair para baixo. Entendeu? A gente pode desenvolver concentração, mas se a gente parar de praticar e tal, a gente pode perder isso. Ok? Mas quando a gente chega nesse estágio, digamos, mais superior, a gente pode talvez um dia chegar nesse estado, daí tem essa característica de que não volta para trás. Ok? Então essa seria, digamos, a felicidade maior. Então quando vocês fazem ações de mérito, de doações, vocês fazem a meditação, vocês fazem esse desenvolvimento de ações boas, de mentes boas, vocês devem aspirar ou enfocar esse esforço em atingir essa felicidade verdadeira, que é uma felicidade que não vai embora, ok? Uma felicidade que não vai embora, ok? Então, esse é o processo de desenvolver felicidade. Então, agora eu vou dar para vocês um objeto daqueles 40 que eu disse, que tem 40 objetos de meditação para poder acalmar a mente. E eu escolhi um que é diretamente relacionado à felicidade. Ok? E se chama mudita. Essa é uma palavra em Pali. E é uma felicidade especial, que é uma felicidade sobre uma coisa boa de uma outra pessoa. Se chama mudita. É um estado mental especial um pouco. Quando uma outra pessoa tem algum sucesso, pode ser um sucesso material ou um sucesso de qualquer forma, quando a gente se regozija naquele sucesso alheio, surge esse estado mental que se chama mudita, bastante especial. Ele não surge quando tu está feliz com o teu sucesso, só com o sucesso alheio. Ok? Então a gente vai aprender a como
fazer esse mudita surgir na mente, e daí vocês vão cultivando esse pensamento, ele vai ficando mais forte e vai ajudando vocês a trilhar esse caminho de concentração. Ok? Então, agora eu vou pedir para vocês sentarem um pouco assim mais... O mais importante é as costas assim um pouco retas. Se vocês precisarem, vocês podem colocar uma coisa assim para ajudar, ó, tá vendo? Ajuda. Isso. E aí os braços vocês podem só achar assim uma posição mais confortável. Normalmente assim é mais confortável porque a gente é muito sensível aqui. Se a gente deixa assim também dá, mas normalmente depois de um bom tempo não é muito confortável. Então normalmente a gente medita assim, tá vendo? Por exemplo, com as mãos para cima, vocês podem... O ombro ajuda a estar no lugar, então algumas pessoas se sintam melhor talvez com as mãos aqui, ó, por exemplo. Ajuda a manter o ombro no lugar, por exemplo. Mas o mais importante é que vocês estejam assim um pouco confortáveis. Ok? Daí podem fechar os olhos, que ajuda a concentração. Daí eu vou dando assim umas instruções, ok? E vocês seguem o que eu digo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu quero que vocês pensem em uma pessoa que vocês sintam bastante confortável. Uma pessoa assim que vocês gostem, uma pessoa querida. Ok? E é melhor que seja uma pessoa do mesmo sexo. E também tem que ser uma pessoa viva. Então não pode ser um parente que já faleceu, por exemplo. Tem que ser uma pessoa viva. Então, toma uns segundos aí para decidir quem é essa pessoa. Uma pessoa assim querida, que vocês talvez um bom amigo, ou algum parente, por exemplo. Uma pessoa assim que vocês, quando vocês pensem nela, vocês se sintam assim confortáveis. Sem nenhum problema, assim, digamos. Então agora eu espero que vocês tenham mais ou menos uma pessoa. Se vocês têm várias, escolham uma. E agora eu quero que vocês pensem nessa pessoa, pensem em alguma coisa boa que ela tem, algum sucesso. Seja material ou seja inclusive mental. Talvez essa pessoa tenha muita alegria, talvez essa pessoa tenha muito entendimento em alguma área, talvez essa pessoa tenha muita fortuna, inclusive. O que for, o que vocês percebam como um sucesso, assim, alguma coisa boa. Então vocês estão agora pensando nessa pessoa, tendo esse sucesso, e agora eu quero que vocês desejem, assim, que essa pessoa, ou que essa pessoa não perca esse sucesso. Que ela não perca esse sucesso, que ela continue tendo esse sucesso. E aí, aos poucos, esse mudita, esse estado mental vai surgindo assim na mente. Que essa pessoa não perca essa boa qualidade ou esse sucesso. Esse é o pensamento que vocês têm que tentar estabelecer na mente. E daí, faz com que ele surja e simplesmente mantenha a mente assim, tranquila, enfocada assim, sem fazer nada. Simplesmente mantenha aquele estado mental.
vocês perderem aquela pessoa, ou perderem aquele estado mental, vocês simplesmente fazem a mesma coisa de novo. Relembrem aquela mesma pessoa com aquele sucesso e pensem de novo que ela não perca esse sucesso, que ela continue tendo esse sucesso. Se vocês se distraírem, esquecerem o que estavam fazendo, simplesmente volta e faz de novo, relembra aquela pessoa, aquele sucesso, e estabelece o mesmo pensamento. Essa boa pessoa não perca esse sucesso que ela tem.
Ok? Vocês fizeram isso para uma pessoa. Agora eu vou pedir para vocês terminarem, podem seguir, mas eu quero que vocês façam isso para um grupo de pessoas, a gente pode fazer também. Ok? Então, em vez de pensar agora em uma pessoa, vou pedir para vocês, só para terminar, pensem em todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Pensem nessas pessoas tendo um sucesso, por exemplo, sucesso que nós todos temos aqui, a oportunidade de aprender sobre meditação. É um sucesso. Então, que todas essas pessoas tenham esse sucesso e não percam essa boa qualidade, esse bom entendimento, por exemplo. Então, agora a gente abrangeu a várias pessoas presentes. Então, o pensamento é esse, que todas as pessoas aqui hoje não percam esse bom entendimento, por exemplo, essa qualidade, essa oportunidade. Então vamos aos poucos, podem fechar os olhos. Então, por que eu disse para vocês pegar uma pessoa assim querida, uma pessoa que vocês se sentem bem? Porque é mais fácil desejar ter esse estado mental, esse pensamento para esse tipo de pessoa. É mais fácil. Mas essa prática pode ser feita para diferentes indivíduos, inclusive grupos de seres vivos, tem que ser seres vivos. Okay? E ela segue uma progressão assim. A gente começa com a pessoa que é mais querida, que a gente se sente mais confortável, e a gente consegue desenvolver esse estado mental com essa pessoa. Ok? Daí, a gente começa o processo de quebrar as barreiras. Quebrar as barreiras, a gente tem certas barreiras com outras pessoas. Ok? Então, a gente começa um processo de quebrar essas barreiras. Então, primeiro, a gente estabelece esse mudita, esse estado de felicidade e tal, com o sucesso alheio por uma pessoa querida. É mais fácil. Se a gente tem sucesso, a gente desenvolve uma pessoa neutra. Também uma pessoa viva, mas que a gente talvez não conhece tanto, a gente tem assim um sentimento neutro. Não é uma pessoa perto da gente, nem uma pessoa distante, uma pessoa assim neutra para nós, depende da sua percepção, né? Daí desenvolver esse estado para aquela pessoa é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil, né? Mas se tu tem sucesso,
Daí tu pega, o próximo passo é tu pegar uma pessoa com quem tu não se sente confortável, não gosta um pouco daquela pessoa, ok? Então, aquela pessoa desejar ter esse mesmo estado mental para aquela pessoa é um pouco mais difícil ainda, ok? Mas se tu for passo a passo, tu consegue desenvolver isso, entendeu? Então, tu quebra um pouco aquela barreira com aquela pessoa assim que tu não gosta muito. E daí o último seria uma pessoa que te machucou, ou que machucou alguma pessoa perto de ti, por exemplo, ou que a gente chamaria de um inimigo. Mesmo que tu não tenha um inimigo, alguma pessoa assim, digamos, o mais oposta a ti, né? Essa seria o mais difícil. Então, não peguem essa pessoa no início, porque a mente vai ser muito difícil de controlar. Peguem a pessoa fácil e vão passo a passo, ok? Mas o objetivo é poder ir até a última pessoa e ter a mesma estabilidade mental, a mesma qualidade de mudita. Essa felicidade com o sucesso alheio mesmo de um inimigo. Okay? E esse estado de mudita é exatamente oposto. O que vocês acham? Ao que? Sucesso alheio, o que a gente tem? É o estado oposto, inveja. É exatamente o oposto da inveja. Então, vocês estão diretamente enfraquecendo a inveja na mente de vocês, desenvolvendo esse estado de mudita. Ok? Daí tem outras maneiras de desenvolver concentração, algumas delas com pessoas como objeto, como a gente fez, e outras com outras coisas que não são, como a gente disse, a respiração, etc. Outros objetos de meditação. Okay? Então hoje eu dei para vocês esse mudita que é muito assim conectado à felicidade. Okay? Então agora a gente pode começar umas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que tu personificou a pergunta dele. Eu não posso falar da minha meditação publicamente, então eu realmente não posso responder a pergunta. Mas, em geral, assim, monges são pessoas que se dedicam mais a isso. Tem monges que não meditam tanto, se dedicam mais aos estudos e tal. Mas, dentre as pessoas que meditam, normalmente os monges estão um pouco mais avançados, né? A gente segue vários preceitos, várias limitações para manter a nossa mente assim no caminho correto. Mas mesmo assim, mesmo para monges, às vezes demora assim, para a mente se acalmar, para a mente como se diz, amadurecer. Mas das pessoas, de todos os monges que eu conheço, tem alguns, não muitos, que atingiram aqueles estágios mais altos que eu disse. Porque entre os monges a gente pode conversar. Mas mesmo entre monges a gente é uma coisa assim muito pessoal, a tua meditação. Então, normalmente a gente fala só com o professor, assim, uma coisa assim muito pessoal. Mas dentre os monges é ok, a gente pode conversar sobre a nossa meditação, sobre as dificuldades, ou as coisas boas que fez. Eu não posso responder, mas tem monges assim em vários desses estágios que eu conheço. Mas, à medida que a gente vai se distanciando do tempo do Buda, que já faz 26 séculos, a nossa mente tá ficando um pouco mais fraca. Nossa mente está ficando mais distraída, mais no acussura, mais estresse, mais estados em geral, estados negativos em geral, e a meditação está ficando cada vez mais difícil. Principalmente para as pessoas que vêm, por exemplo, de cidade grande, é mais difícil meditar do que as pessoas que vivem numa cidade pequena, que tem uma vida muito mais simples, tranquila. Então, aos poucos a meditação está ficando uma coisa mais difícil. Inclusive, tem monges que quase não se dedicam à meditação, porque eles acham muito difícil o progresso. Às vezes tu se dedica muito tempo e tu não vê assim, não consegue ter muito progresso. Mesmo sendo monge, a gente tem as barreiras e às vezes a gente não consegue desenvolver.
Mas a vida inteira de monge está ajudando para isso, criando as melhores condições. E mesmo que a gente talvez não tenha sucesso, ou não sucesso completo, talvez um sucesso parcial, mas a gente está, cada passo desse caminho, fazendo ações meritórias, né? Esses méritos. A gente acredita que essas ações produzem bons resultados no futuro. Então, normalmente uma pessoa que tem sucesso na meditação vem de algumas vidas já de meditação, de fazer méritos. Então o monge está, se ele não teve sucesso ainda, ele está perto, talvez. Tem como reconhecer alguém que atingiu o Nirvana? Sim. Então tem 4 estágios digamos, estágios de iluminação, talvez, se a gente usar essa palavra. A gente usa essa palavra, Bodhi. Bodhi é um estado de iluminação. É um estado de entendimento. Ok? E o que é? Um estado em que a gente remove os estados negativos. A gente já discutiu um pouco sobre isso. Mas isso não ocorre em um momento. Ele ocorre em 4 estágios. Então tem 4 estágios de iluminação, a gente poderia dizer. E cada um desses estágios remove certos estados mentais negativos. Então, a pessoa que está no primeiro e segundo estágio é bastante difícil de identificar. Porque ela ainda tem, assim, uns estados negativos, mas ela é incapaz de matar. Isso é, por exemplo, uma característica de uma pessoa que atingiu o primeiro nível. Ela é incapaz de matar. As pessoas que não atingiram esse nível, elas talvez não matem, seguindo o preceito, mas elas têm essa capacidade. Talvez uma situação bem difícil, elas matem, por exemplo, para salvar a vida, alguma coisa assim. Então, a pessoa que atingiu o primeiro estágio de iluminação, digamos, ela não quebra os 5 preceitos que a gente falou. Então, incapaz de matar, roubar, de fazer a má conduta sexual, mentir ou tomar intoxicantes, etc. Então, essas são umas características. Então, são pessoas naturalmente muito boas, mas elas ainda têm, assim, um pouquinho de estados mentais ruins, um pouquinho de agitação, ou um pouquinho de... talvez eles ainda tenham um pouco de apego a algumas coisas, entende? Inclusive alguns estados de aversão, mas não pode ficar muito forte. Daí, segundo estágio de iluminação, também é difícil de ver, assim. Tem essas mesmas qualidades, mas ainda não é uma coisa assim muito clara. Terceiro estágio é uma diferença bastante grande, porque já não tem mais nenhum apego às coisas dos sentidos. Uma pessoa muito mais tranquila, digamos. E o quarto é o mais claro. O quarto já não tem nada, não tem nenhum momento de aversão. Não tem nem ter um momento de orgulho, nenhum momento de, por exemplo, que seria das coisas mais sutil, é uma agitação assim mental. Não tem nenhuma agitação mental. Então esse é o quarto estágio. Uma pessoa super, super calma, bastante séria, e eles têm uma felicidade profunda, mas muito tranquila. Inclusive tem uma parte do ensinamento que fala de tipos de risada. Tipos de risada. Tem risadas que apenas surgem com o apego, com essa mente de desejo. Ok? E tem as risadas que podem surgir com uma mente acúsala ou ocúsala. Então, a gente teria que estudar os tipos de risada, mas a pessoa que atingiu o último estágio, ele apenas dá um sorriso, assim. Eles não chegam a ter uma risada assim de hahaha, sabe? Então é só uma felicidade assim muito tranquila, que não produz som. Não produz som. Mas bem alto, esse é o último estágio, ok? Uma felicidade assim muito... Então eles ainda sorriem, um sorriso, mas eles não dão gargalhadas. Ok?
Dentro, assim, desse mundo que a gente vive hoje, de, principalmente a ansiedade, muita informação, agitação, de tudo que é lado, qual a meditação que tu mais indica, assim? Essa mesmo do Vigocídio? Olha, a que eu mais indico tem 40 por um motivo, assim. Não são... Todas têm, assim, um efeito um pouco diferente e ajudam as diferentes pessoas. Então, dependendo da personalidade de vocês e de qual seja, assim, os estados... Todos nós temos alguns estados negativos mais evidentes que outros, né? Então, dependendo daquilo, alguma meditação vai te ajudar mais que outras a acalmar a mente. Então, eu sugiro que vocês tentem algumas, aprendam algumas, e elas já ao mesmo tempo servem como ferramentas para te ajudar a manter a tua mente tranquila. Entendeu? Mas daí vocês aprendem algumas e vocês vão mais ou menos sentir, ok, essa realmente me acalma mais, eu consigo ficar nessa meditação mais tempo. Mas das muito comuns, por exemplo, é na respiração, por exemplo, uma respiração. Se vocês têm muitas relações sociais, vocês têm que trabalhar com outras pessoas, vocês podem desenvolver as que têm pessoas como objeto de meditação. São 4. A gente desenvolveu a terceira, que é mudita. Então, vocês podem buscar os outros, que é metta, karuna, mudita, que foi o que a gente fez, e o último é upekha. Essas são os Brahma Viharas. Então, esses estados o primeiro é um estado de desejar felicidade alheia, que é um estado assim, se diz o estado de um amigo. Um amigo de verdade, ele deseja a tua felicidade. Então, esse é o estado mental de um amigo. Então, dá para desenvolver essa felicidade, esse metta, se chama metta. Que é, inclusive, a gente poderia talvez chamar de um amor verdadeiro. Desejar a felicidade do outro. O outro é a compaixão, quando tem uma pessoa que está sofrendo, percebe ela como sofrendo, todo mundo está sofrendo, todo mundo vivo está sofrendo, então qualquer um pode ser objeto de compaixão. Mas pega uma pessoa, um ser vivo, inclusive animais, pode ser, que estejam sofrendo, a tua percepção é que eles estão sofrendo, e daí tu deseja que eles não sofram mais. Isso é outro estado mental que também pode desenvolver, que ajuda assim em relações sociais, por exemplo. O terceiro é o mudita, que foi o que a gente fez, e o quarto é o upekha, que é uma neutralidade. Todos os seres vivos têm uma certa neutralidade, bastante mais avançada. Então, vocês têm assim vidas sociais e tal, isso pode ajudar. Mas eu não sei qual seria o melhor para ti. O ideal é talvez aprender várias e tentar encontrar assim, qual que vocês acham legal. Nessa forma que tu coloca, que a gente usa como um objeto de meditação outra pessoa. Antes disso, tenho que estar bem comigo mesmo. Então, eu vou saber se eu começo pela respiração para me acalmar, para depois atingir outra pessoa. No momento em que a gente coloca a outra pessoa, isso, quais são os reflexos, Resultado. num grupo? Eu vou estar bem comigo mesmo. Eu vou usar o que eu coloquei antes. Eu coloquei minha filha menor. As ondas mentais provocadas por eu visualizar ela naquele momento, como é que elas atingem ela? Ou quando a gente fez aqui no grupo, como é que cada um atinge o grupo? O que é que acontece a reverberação nos estados sutis? Tem dois aspectos aqui, que um é que a mente tem certa conexão com um objeto. Ou seja, existe essa certa conexão. Então, quando tu estabelece um estado mental forte, você é uma pessoa que tem concentração mais forte,
Se ela tem uma pessoa como objeto e ela deseja felicidade e toda uma força mental, afeta a pessoa em si. Então, aquela pessoa em si vai ajudar um pouco a acalmar aquela pessoa, por exemplo. Inclusive pode ajudar a se recuperar de doenças. E outro aspecto é que a nossa mente, como eu disse, que nós temos fenômenos físicos e mentais. Okay? Nossa mente afeta o nosso corpo. Produz, em palavras mais filosóficas, elas produzem fenômenos materiais dentro do nosso corpo. E a mente normal apenas produz dentro do nosso corpo. Mas a mente que a gente consegue desenvolver concentração, uma mente muito mais forte, ela produz certos fenômenos físicos sutis que conseguem produzir gerações e ir além do corpo. Então, se tu estiver na presença de uma pessoa que tem bastante poder mental, e principalmente se essa pessoa estiver meditando, talvez tu possa perceber assim que tu fica imediatamente mais calmo. Por exemplo, normalmente esse tipo de pessoa, inclusive animais ao redor, eles se acalmam. Ao redor do Buda, não lembro a distância, mas ao redor de um Buda, os animais não se matam. Uma distância assim grande. E as pessoas não ficam bravas. Todo mundo assim, muito mais calmo. Por exemplo, isso é um efeito assim físico, mas é sutil, a gente não vê, mas é um efeito que existe. Então, até certo ponto, tu tem como afetar um pouco a outra pessoa. Mas tem um limite, né? A pessoa tem... O que mais afeta ela é a percepção dela, a atitude dela, etc. Né? Mas a gente tem como um pouco ajudar, assim. Continuando a pergunta dela, a gente pode sentir alguma coisa em nós, alguma sensação? Sim, o que tu vai sentir assim, mais calmo, mais tranquilo, ou como se tivesse assim, mais sutil. Tudo é mais sutil. O ar é mais rarefeito. Uma coisa assim, difícil de explicar um pouco, mas uma coisa mais sutil, um pouco mais, acho que inclusive em várias, se vocês já, não sei, se vocês, por exemplo, visitam professores de meditação, pessoas assim que têm muita prática, vocês como que se sintam assim diferentes um pouco na presença dessas pessoas. E tem um pouco de verdade isso. Não é só de ti mesmo, mas tem algo vindo daquela pessoa. Isso é verdade, realmente tem esses fenômenos físicos acontecendo. Então, é uma certa sutileza, assim, uma coisa que inclusive te ajuda a acalmar, te ajuda a meditar, talvez. Depois que tu já começa nessa caminhada e encontra quais são os melhores objetos para desenvolver a tua meditação, vão ter aqueles que provavelmente vão ser mais desafiadores. Então, seriam esses os que vão te levar a um grau maior de evolução a partir de um determinado momento, assim, porque talvez seja algum estado emocional mais difícil, mais profundo para ser trabalhado. E continuando a pergunta, em que momento que a gente deve realmente encarar essa dificuldade, assim, de encarar esse objeto? Sim. Várias coisas aqui. Quando tu está tentando desenvolver o primeiro tipo de meditação, que é o que a gente fez, tu está tentando acalmar a mente, tu deveria evitar a dificuldade. Tu vai no que é mais fácil, que a tua mente se acalma mais facilmente. Daí, quando tu atinge a calma, tu consegue prestar atenção àquela outra coisa que não te deixa tão calmo, e tu vai ter muito mais chances de estar calmo. Entendeu? Então tu pega a rota mais fácil para atingir aquilo. Ok? Daí, quando tu está tentando desenvolver um entendimento, já é outro tipo de meditação. Daí é diferente, tu tem que achar quais são os teus problemas. Todos nós temos, por exemplo, digamos, aversão a certas coisas, mais que outras.
Então tu tem que desenvolver mais entendimento sobre aqueles fenômenos em si. Tem que substituir, mudar a tua percepção daqueles objetos. Então aqui tu vai estar muito mais um pouco buscando as tuas fraquezas, de certa maneira, ok? Isso em termos de meditação. Outra coisa é que assim, nesse caminho assim de, digamos, de purificação ou de desenvolvimento, tem dois caminhos principais para chegar no mesmo objetivo, mais ou menos, ok? O primeiro é seguir instruções de uma pessoa que já fez isso. Segue instruções e tu atinge muito mais facilmente, ok? É o que, por exemplo, a gente está fazendo. Okay? E o outro é tu seguir um caminho muito mais longo, demora muito mais tempo, é fazer, atingir esse mesmo estado de pureza mental, essa mesma liberação, digamos, mas de uma maneira que tu possa desenvolver mais e que tu possa ajudar ao maior número de pessoas possível. Então, no primeiro, tu está tentando se salvar. No segundo, tu tá se salvando e tentando salvar o máximo número de pessoas junto contigo. E isso requer mais desenvolvimento pessoal e leva muito mais tempo. Okay? Não é possível fazer isso numa vida nem em algumas poucas vidas. E nessa prática, essa pessoa talvez enfrente mais as dificuldades, como tu disse. Então, a gente olha nessas práticas, esse caminho mais longo leva ao que a gente chama de um Buda, ok? Então, o que a gente chama Buda, essa pessoa, esse príncipe lá no Nepal, naquela época não existia o Nepal, mas hoje em dia o Nepal, ele, nas vidas passadas dele, ele decidiu, eu vou atingir isso, mas eu vou tentar ajudar o maior número de pessoas possível, então eu vou fazer isso sozinho. Tem que não apenas desenvolver todas essas qualidades, mas tu tem que achar um método para desenvolver todas essas qualidades. Então, durante muitas vidas, ele desenvolveu esses métodos, fazendo muitos erros. Okay? E às vezes seguindo instruções, com muitos professores também, não quer dizer que tu faça tudo sozinho, mas tu vai nesse caminho mais longo de desenvolvimento próprio, que a gente chama das perfeições. Daí tu pratica as perfeições. Ele faz doações incríveis, assim. Faz renúncias incríveis em muitas vidas. E ele medita em muitas vidas. Ele desenvolve esses estados de concentração em muitas vidas. E vai descobrindo e desenvolvendo entendimento em muitas vidas. Né? E daí muito mais tem um pouco essa atitude, um pouco de se colocar um pouco na dificuldade para poder desenvolver desenvolver uma qualidade que ele precise. Mas o caminho rápido que leva a essa liberação é seguir as instruções. Então tu evita as dificuldades e tu chega naquele estágio o antes possível, da maneira mais rápida possível. Por quê? Porque o ciclo de nascimentos, que a gente, pelo menos da perspectiva budista, inclusive hinduísta e tal, nós temos um ciclo de nascimento. Nós nascemos, envelhecemos, morremos. É um ciclo de nascimento repetitivo que depende do apego, depende desses estados mentais ruins. Esses estados mentais ruins nos mantêm nesse ciclo. Então, é um ciclo muito perigoso. Por mais que tenha certa felicidade, certas coisas boas, prazerosas, nesse ciclo tem muito mais perigo, muito mais sofrimento. Então, é um perigo, entendeu? Então, o Buda, ele dá mais ênfase quando ele ensina, ele não diz pega o caminho longo, ele não diz isso. Ele diz atinge isso. E esse é o caminho. E ele te incentiva a atingir esse caminho. Okay? A maioria das pessoas seguem e conseguem atingir essa liberação e elas não renascem mais. Esse é o objetivo. Mas algumas pessoas naturalmente, só de ver o Buda, de pensar nessa possibilidade de ajudar os outros, eles naturalmente buscam o caminho longo.
Então isso é uma coisa natural. Se a gente olha o ensinamento do Buda, ele não diz assim, não atinge iluminação agora. Tu deveria virar um Buda e passar muitas vidas se dedicando. Não, ele nunca fala isso. Ele diz que deveria, o que ele mais incentiva diretamente é que tu deveria atingir essa liberação agora, vai. Entendeu? Mas seres naturalmente têm a tendência a buscar esse caminho. Daí aqueles que tendem a isso, ele ensina também como atingir isso. Ele ensina as vidas passadas dele, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. E ele ajuda essa pessoa, entendeu? Ok, não? Então vocês não deveriam buscar as dificuldades assim, não. Por exemplo, eu quero ser mais essa pessoa que está pegando o caminho longo, às vezes ele se põe em dificuldade, ok? Mas vocês querem atingir esse estado de purificação o antes possível, que é o que a maioria das pessoas deveriam fazer, tu evita as dificuldades. Se alguma coisa te causa estresse, tu evita ela e concentra tua mente, entendeu? Essa é a maneira mais indicada. Cinco minutos. Última pergunta. Então, eu queria saber, conta um pouco como é que é as práticas no teu templo que tu vive, ou no monastério, não sei como é que chama. Quantas horas vocês meditam por dia, como é que é essas coisas? Ok. Eu morei num centro de meditação 7 anos, mais ou menos. E daí lá é bem focado na meditação. A gente acorda cedo de manhã, normalmente antes do nascer do sol. A gente, às vezes, recita alguma coisa, por exemplo, alguns textos. Daí a gente medita um pouco. Daí, com o nascer do sol, a gente pode tomar café. Toma um café. Daí, depois do café, tu vai, normalmente, limpa um pouco a tua casa, faz algum dever, assim. Daí, medita de novo. Daí, vai para o almoço. Daí, depois do almoço, descansa um pouquinho, medita de novo. 2, 3 horas durante a tarde. Daí um break. Faz um pouco de exercício, uma coisa assim, caminha. Daí de noite, mais recitação, mais meditação. Então, é quase o dia inteiro, assim. Tá bom? Se tu seguir, assim, os horários, por exemplo, de onde eu estava, tu iria meditar umas 7, 8 horas ao dia. Mas eu, estando 7 anos lá, eu não conseguia meditar tanto tempo todos os dias. Mas dá para fazer tranquilamente umas 4, 5 horas ao dia. É uma vida de quê? Isso. Então, por isso a gente precisa comer. A gente precisa de mantos para vestir e tal. Então o Buda preparou assim uma maneira de viver. Que a gente pode se dedicar, ser profissionais disso. Tá bom? Para a gente ser bom, é melhor se a gente é profissional, né? Então, para a gente poder se dedicar a isso 100%, a estudar a filosofia, as técnicas e poder desenvolver elas e tal, a gente não tem como estar levando uma vida da mesma maneira que os leigos, que os laicos. Então o Buda meio que preparou uma maneira assim de viver, que é uma maneira de viver dependendo de doações. Então, as pessoas leigas que não se dedicam a isso, oferecem as coisas, as necessidades básicas para a Sangha, para a comunidade de monges que está se dedicando a isso. E a comunidade de monges se dedica 100% a isso, a se desenvolver essas qualidades e passa o ensinamento para as pessoas leigas. Então, se cria essa simbiose entre esses dois aspectos. Então, é importante que os monges estejam nem muito perto das pessoas leigas, nem muito distante. Se eles estão muito perto, eles perderiam o foco, por exemplo. Se eles estão muito distantes, os leigos não iam ter ocasião para fazer méritos, por exemplo. Ajudar, a pessoa também faz méritos, né? Ele está se ajudando também. Mas o ensinamento morreria muito fácil, se os monges estão em isolamento.